Capítulo 447 Provocando o Todo-Poderoso. Eles seguiram o longo e estreito caminho através da floresta antes que as árvores se abrissem para uma cena diferente. Era um longo trecho de montanhas ininterruptas cobertas de árvores altas. Dezenas de milhares de auras do reino do dragão surgiram e deram forma a uma disposição maciça, assustadora. Uma aura majestosa emanava deles. Era como se um poderoso maremoto tivesse caído sobre suas cabeças, como se pudesse devorar qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo um especialista no reino marcial ancestral seria morto no instante em que ele entrasse. Era uma força militar assustadora. Os representantes da seita Ling Yun ficaram estupefatos sobre esta cena, especialmente Ling Kong. Exatamente o que estava acontecendo. Por que havia tantos talentos de reino do dragão na seita Penas Divinas? Para uma pequena seita como a seita Ling Yun, eles teriam sorte de ter 10 ou 20 especialistas no reino do dragão. Para algo do tamanho da seita Penas Divinas, pode-se esperar algumas centenas. Mas agora, a seita Penas Divinas realmente tinha dezenas de milhares deles. Entre as auras dos especialistas do reino do dragão estavam as auras de 13 especialistas do reino marcial ancestral. No passado, a seita Penas Divinas tinha apenas 5 especialistas no reino marcial ancestral. Então, por que surgiu mais 8 de repente? Antes de visitar a seita Penas Divinas, Ling Kong fez suas próprias estimativas sobre a força da seita Penas Divinas. Adivinhou que um dos peritos importantes da seita tinha morrido, e foi por isso que fecharam os portões. Ele acreditava erroneamente que a seita Penas Divinas estava ficando mais fraca. Apenas agora, que ele percebeu que a seita Penas Divinas não estava enfraquecendo, mas realmente se fortalecendo e que já tinham crescido várias vezes mais forte do que tinham sido anteriormente. O choque que sentia era indescritível. Não até esse momento, Ling Kong entendeu que Nili não estava brincando quando ele disse que queria começar uma guerra com a seita do Deus Demônio. A atual seita Penas Divinas realmente tinha a força para iniciar uma guerra com a seita do Deus Demônio. Nili não pôde deixar de sorrir quando sentiu aquelas auras poderosas. No início, eles tinham apenas 5 especialistas no reino marcial ancestral na seita Penas Divinas. Mas graças a seus remédios sagrados, muitos de seus especialistas do reino do dragão tinham entrado no reino marcial ancestral. À medida que o tempo passava, mais e mais especialistas no reino do dragão entrariam no reino marcial ancestral. Eventualmente, a seita Penas Divinas definitivamente subiria a alturas inteiramente novas. Quanto mais forte se tornava a seita Penas Divinas, mais perto Nili estaria de seu objetivo de unificar todo o reino das ruínas dracônicas. Essa era a única maneira que Nili se qualificaria para enfrentar o sábio imperador. Fora da seita Penas Divinas, Nili também receberá notícias das outras seitas. Ziyun, Ninger, Duzi, e o resto tinham começado a aumentar a sua influência sobre as respectivas seitas. Passo a passo, Nili estava se tornando lentamente a pessoa mais poderosa em todo o reino das ruínas dracônicas. Nili olhou para Ling Kong e sorriu. Jovem mestre da seita Lingyu, ouvi dizer que você tem sentimentos por Yuin. Como o mestre da seita Penas Divinas, é claro que eu não quero atrapalhar um casal. Por que não chamo Yuin e você pode pedir sua opinião? Ling Kong de repente se sentiu muito estranho. Ele tinha chegado aqui com a intenção de forçar um casamento.
Mas agora que ele tinha visto a força da seita Penas Divinas, de repente sentiu que sua seita Lingyun não valia a pena uma nota de rodapé. E agora, ele ainda ousaria expor o assunto. É por isso que ele se sentiu embaraçado com a oferta de Nili. Ele podia ouvir os pequenos sussurros entre Lu Piao, Gubei e o resto. Lu Piao disse fracamente: Gubei, ouvi dizer que Long Yuan já anunciou que se o mestre da seita não se casar com ela, então ela ficaria solteira pelo resto de sua vida. Gubei assentiu. O orgulho do mestre da seita é uma estrada fina para andar. É por isso que ele ainda está indeciso sobre isso. Lu Piao disse fracamente: esse garoto realmente quer morrer. Ele realmente se atreve a desafiar o nosso mestre da seita por uma mulher. O coração de Ling Kong tremeu quando ele se virou e viu Nili olhando para ele com um sorriso que não era um sorriso. De repente, o peso em seu coração aumentou. Independente do que ele escolheu fazer, este assunto era um ponto dolorido. Foi culpa dele por ter citado de repente um casamento, e com Long Yuan. Dos sussurros de Lu Piao e Gubei, ele concluiu que Long Yuan provavelmente já pertencia a Nili. Ling Kong sentiu seu couro cabeludo arrepiar. Se essa fosse a antiga seita Penas Divinas, então ele não teria tido tanto medo. Mas agora, os tempos mudaram, assim como a seita Penas Divinas. Além disso, Nili parecia ser o tipo de pessoa que escondia as facas embaixo daquele rosto sorridente. Mesmo que Nili estivesse agindo como se ele fosse indiferente, na verdade, ele já estava enfurecido. No momento em que a seita Penas Divinas ordenasse que muitos peritos se movessem, toda a seita Lingyun seria reduzida às cinzas. A atual seita Penas Divinas era um colosso assustador. Ling Kong imediatamente tomou as mãos. Mestre da seita Li, eu não sabia sobre as questões entre mestre da seita Li e a dama Long. Nili acenou com a mão. Long Yuan é a jovem senhorita da família Selo do Dragão e nossa companheira mais próxima. Você deve pedir sua opinião sobre um assunto tão grande. Nos últimos dias, Long Yuan estava procurando desesperadamente por Nili, e Nili estava tendo um bocado de dificuldade escondendo-se dela. Nili estava tão preocupado sem saber como lidar com ela. Já havia alguém no coração de Nili? O favor da beleza era sempre o mais difícil de suportar. Se Long Yuan realmente ficasse muito próxima dele, então ele imaginou que seria difícil para ele afastá-la para longe quando chegasse a hora. Ling Kong sentiu as pernas ficarem suaves com as palavras de Nili. Mestre da seita Li, esqueça o casamento, não vamos mais mencionar. Vou pedir desculpas ao mestre da seita Li aqui. Nili imediatamente sacudiu a cabeça. Como podemos esquecer isso? Isso deve ser mencionado. Eu sou uma pessoa de mente aberta. Ling Kong sentiu amargura em seu coração. Ele não conseguia entender a intenção de Nili. Lembrou-se de uma história do passado. Uma vez, um mestre da seita provocou um membro da seita do deus demônio e correu para eles para oferecer suas desculpas. Na época, o mestre da seita do deus demônio aceitou alegremente suas desculpas. Então, no dia seguinte, a seita inteira do ofensor foi massacrada. Ao fazer um movimento sobre a mulher de Nili, não era o mesmo que provocar o Todo-Poderoso. Ling Kong estava tão assustado que quase gritou. Quanto mais Nili agia como se não estivesse incomodado, mais medo Ling Kong tinha. Nili deu um tapinha no ombro de Ling Kong e sorriu. Jovem mestre da seita Lingyu.
O corpo de Ling Kong chacoalhou incontrolavelmente enquanto perguntava com uma voz trêmula: mestre da seita Li, nossa seita Lingyun é definitivamente o aliado mais resoluto da seita Penas Divinas. Tudo que o mestre da seita Li precisar fazer é só dizer uma palavra. Mesmo que tenhamos de escalar montanhas de lâmina ou nadar mares de fogo, nossa seita Lingyun nunca dirá uma segunda palavra. Então os assuntos com Long Yuan, Ni Li continuou sobre o tema. O rosto de Ling Kong tremia de medo. Eu não sabia o quão importante Long Yuan era para o mestre da seita Li. Dadas as circunstâncias, Ling Kong definitivamente não ousaria ter pensamentos presunçosos. Mas, Ni Li ficou atônito por um momento. Toda a nossa seita Lingyun está no comando do mestre da seita Li. Desde que vocês obedeçam ao nosso comando da seita Penas Divinas, então sobre juntar a nossa guerra contra a seita do Deus Demônio. Ni Li olhou para Ling Kong. Ling Kong sentiu um poço sem fundo de arrependimento abrir-se dentro de si mesmo. A seita do Deus Demônio não podia ser provocada. Mas seria pior provocar a seita Penas Divinas. Se Ling Kong rejeitasse Ni Li agora, então quem sabe se a seita Penas Divinas escolheria aniquilar sua seita Lingyun. Agora, como ele poderia ousar não concordar?